daquilo ali. Por isso que a gente tem que confiar no artigo. O artigo ele foi feito para que a gente saísse de uma pergunta principal, que a gente conseguisse responder essa pergunta principal e que a gente conseguisse tirar os vieses que poderiam influenciar nessa resposta. Porque tudo bem, pega esse meu exemplo dos 100 pacientes, eu testei dieta do André em 100 pacientes, e aí todos emagreceram. Será que era só aquilo? Será que não tinha uma outra variável que estava acontecendo? Será que eles emagreceram de maneira estatística? Será que tinha um tempo suficiente, um número de pessoas suficiente para eu ter aquela certeza que o artigo normalmente consegue trazer para a gente? E em falar em certeza, é importante colocar para vocês, nem todo artigo ele é perfeito. Na verdade, a maioria dos artigos não. E uma tendência natural que a gente tem é pegar um artigo científico e querer tirar a resposta ou o global da resposta de uma publicação só. O artigo ele parte de uma premissa muito simples. O pesquisador ele tem uma pergunta e aí ele arruma formas de tentar responder essa pergunta. Será que a dieta do André ela emagrece? Quais são os fatores que eu preciso avaliar? O que eu preciso excluir e incluir dentro da minha análise para que isso seja verdadeiro para todas as outras pessoas do grupo que eu estudei? Como é que eu consigo extrapolar esse dado que foi feito só naquele artigo para o resto da minha população? Será que dá? Será que não dá? E aí, quando a gente pega os estudos, eu peguei alguns exemplos de estudos populacionais grandes aqui, tipo o estudo de Framingham, o Yannis, que é uma base de dados, quer dizer, são estudos aí, ó, 3 gerações, ele é feito há mais de 70 anos, o EPIC, ele tem 500 mil pessoas participando em 10 países diferentes, então, assim, são bases de dados gigantescas, das quais os estudos podem tirar algumas informações importantes para a gente ter certeza do que está acontecendo, ou pelo menos para a gente ter um pouco mais de certeza, ou principalmente para a gente levantar dúvida a respeito de um determinado suplemento, estratégia, exame funcionar ou não. Então, o estudo ele busca, apesar de nem sempre conseguir, de não ser perfeito, de uma única publicação não ser capaz de fazer isso, ele busca tentar definir aquela resposta com o máximo de pureza possível. O estudo é legal. E o mais importante de tudo que a Tamiris não falou é que eu sou nerd, né? Quando ela falou do meu currículo, é que eu sou nerd. Então eu gosto de entender o tintim por tintim de tudo que acontece. Primeiro eu queria começar a conversar com vocês a respeito do que é realmente um artigo científico e qual é o processo que ele passa até ele chegar lá no PubMed. Porque lá no PubMed são os finalmente, às vezes, de um trabalho de 2, 3, 4, 10 anos de um pesquisador em cima de uma bancada, com financiamentos gigantescos para conseguir fazer rodar um laboratório. Então, só para vocês terem uma ideia, no meu mestrado, eu saí do meu mestrado com 3 artigos. Um artigo de bancada, que eu trabalhava com animais, e só para vocês terem uma ideia de gasto disso, para a gente conseguir publicar um artigo, a gente gastou quase na casa dos 70, 80 mil reais, sem contar nada de equipamento. Só das coisas de consumo e do dia a dia do laboratório. Quando a gente pega um PCR, como o que é usado no exame genético, a máquina do meu laboratório custava mais de 200 mil reais. Para cada vez que sentava na bancada para fazer um experimento, era um gasto gigantesco, com um rigor de cuidado e de precisão muito grande. Então, o artigo científico ele precisa passar por várias etapas para conseguir trazer essa ideia nova, para conseguir trazer essa nova informação que depois vai ser aplicada no consultório, que depois vai trazer benefício para a sociedade como um todo. Ponto importante. Artigo científico é diferente de artigo. Quando a gente lê um negócio na revista, quando lê um negócio no Instagram, pode ser um artigo qualquer, um artigo literário, mas não é um artigo científico. Para a gente determinar que uma publicação é um artigo científico, ela precisa necessariamente passar por várias etapas e ela precisa ter uma estrutura, são várias estruturas diferentes, mas ela precisa ter uma estrutura que caracterize aquilo como artigo científico. Quando você vai buscar um artigo científico, esses artigos eles estão atrelados a jornais ou revistas científicas. O que é o jornal ou revista científica? Por exemplo, a revista Nature. Então, existe uma empresa por trás que cuida do gerenciamento da Nature. A Nature ela tem ao redor do mundo vários pesquisadores associados, que são os revisores. Então, para eu conseguir publicar um artigo nela, eu preciso passar por uma etapa, um processo seletivo dentro dela, para essa revista falar para mim se vale a pena publicar aquilo ou se ela não quer. Ou se ela quer publicar, desde que eu faça algumas modificações. Existem essas 3 respostas quando um pesquisador submete um artigo para um jornal, para uma revista científica. Depois eu vou mostrar algumas dicas de como selecionar jornais melhores e revistas melhores. Porque a gente pega, às vezes, um artigo, ele é de uma revista científica, ele tem os moldes
de uma publicação científica, mas hoje, assim como na área da saúde, a área da ciência movimenta muito dinheiro. Então, tem muita gente mais interessado na movimentação de grana do que na informação de verdade, na ciência pura. Então, a gente tem que saber filtrar, mesmo dentro das publicações científicas, o que vale a pena e o que não vale a pena ser lido. A revista Nature, ela tem uma editora que cuida, né, não só dessa publicação que eu coloquei aqui, isso aqui é o nome de um jornal que eu gosto muito, porque ela dá revisões completas a respeito de temas de maneira muito aprofundada e com muita qualidade científica. Eu sei que eu posso confiar no dado que está ali. A chance de ocorrer um erro dentro, por exemplo, dessa publicação ou da editora da revista Nature, eu estou pegando ela como exemplo porque é uma das melhores do mundo, é muito baixa. A chance de ter erro ali é muito pequeno, porque passa por um crivo de qualidade altíssimo, por vários pesquisadores do mundo, por pessoas que são muito capacitadas em justamente produzir ciência. Os artigos, muitas vezes, eu vou mostrar os tipos de artigos que a gente tem e as vantagens e desvantagens de cada um deles. Eles podem buscar as informações que eles estão estudando em bancos de dados. Então, aqui atrás eu falei para vocês, por exemplo, desse aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é como se fosse uma pesquisa, um censo, que nos Estados Unidos é feito com enfermeiras. Então, eles pegaram as enfermeiras porque é um público que tem contato com a saúde e é um público que daria para ser acompanhado ao longo de vários anos. E durante várias gerações, eles estão eu não sei se, eu não me lembro agora se é anual ou bianual, eles fazem pesquisas, e aí as pesquisas são as mais variadas. O grupo de pessoas que eles pegam, eles podem ligar e fazer um questionário, eles podem pedir para a pessoa ir lá tirar sangue, eles podem pegar uma amostra de um determinado tecido, e aí eles vão colocando todas as informações que eles obtêm nos experimentos numa base de dados. E aí eu posso, como pesquisador, entrar nessa base de dados e trabalhar esses dados para entender o que aconteceu. Então, por exemplo, hoje vocês podem entrar em contato com essa base de dados, por exemplo, e aí vocês vão ter acesso, se eles autorizarem, claro, vocês vão ter acesso à informação do padrão alimentar dos últimos 40 anos do público que você escolheu lá, que está dentro desse estudo. E aí você trabalha esses dados para pesquisar se tem alguma ideia nova que não tinha sido visto antes. E além dos bancos de dados, a gente tem os motores de busca. A gente tem é como se fosse um Google, só que do artigo científico. Então, o PubMed, existem vários outros, mas o PubMed é o maior, é o mais completo e é o que eu prefiro trabalhar. Eu acho que ele é o mais simples. Você, dependendo do tipo de pesquisa que você for fazer, você pode até buscar outros, como, por exemplo, o Cielo. Tá? Esse aqui é uma base que tem muita literatura em português. O PubMed só tem literatura, principalmente em inglês, na verdade. Existem outras línguas, mas principalmente em inglês. Só que ela é uma base muito maior do que, por exemplo, o Cielo. Então, dependendo do que você for buscar, você pode ampliar para outros motores de busca. Mas a minha recomendação começa pelo PubMed, a menos que você vá fazer um negócio muito específico, ou buscar algum artigo muito, ou expandir muito a sua pesquisa para entender tudo da literatura, ele vai conseguir contemplar o que você está buscando. Depois eu vou ensinar algumas dicas de como fazer pesquisa nele. Eu posso até abrir o meu para vocês verem como é que a gente pode pesquisar um determinado assunto qualquer que a gente for avaliar. Olha só o trabalho para a gente produzir um artigo científico. Para a gente produzir um artigo, primeiro tem que haver essa pergunta do artigo. E isso é a primeira dica que eu quero dar para vocês, que vocês têm que anotar aí, para a partir de agora, toda vez que pegar um artigo científico, a primeira coisa que você vai procurar, quando você começar a ler ele, qual é a pergunta, qual é a motivação desse artigo aqui, o que ele quer responder. Todo artigo tem uma pergunta base. O artigo ele pode ter uma pergunta muito específica ou uma pergunta mais abrangente, mas ele sempre vai ter uma pergunta. Por exemplo, se você pegar um artigo de dieta low carb, o artigo pode estar perguntando, por exemplo, será que a dieta low carb ela faz perder mais peso que uma dieta low fat, por exemplo? E aí a pergunta pode ser mais específica. Será que a dieta low carb, com tantos por cento de carboidrato, pode fazer perder mais peso que uma dieta low fat em pacientes diabéticos e obesos? E você começa, a partir dessa pergunta, ficar de olho nos detalhes do artigo. Porque quando você percebe qual é o objetivo daquela publicação, você já vai, ao longo de toda a leitura, filtrando as informações que são mais relevantes ou não. E não se engane, no artigo científico, ele funciona mais ou menos da seguinte forma. A introdução vai ser onde o pesquisador vai embasar o porquê dele querer fazer aquilo. Então, vocês vão perceber que a maioria dos artigos vai começar com algum dado epidemiológico. Hoje, no mundo, a gente tem tantos por cento de obeso, e a obesidade é uma pandemia mundial,
e a alimentação está totalmente ligada. A gente sabe que a alimentação é o principal fator que está atrelado à obesidade. Por isso, eu quis pesquisar tal, tal, tal. Então, na introdução, é onde o pesquisador ele vai trazer a primeira ideia do porquê ele está fazendo aquilo. E na discussão, é onde ele vai vender os peixes dele para vocês. Ele vai querer convencer você que aqueles experimentos que ele fez e que aquela linha de pesquisa que ele está seguindo, além de ser importante, está respondendo a pergunta inicial. Na maioria das vezes, o ideal é que o artigo consiga responder a pergunta inicial. Pode ter vezes que ele não consegue responder. Acontece também. Então, a pergunta inicial, ela vai partir dessa observação. Você viu um determinado efeito nos seus pacientes, nos exames, na população geral, de qualquer maneira. Você cria hipóteses do porquê aquilo acontecer, e a partir dessas hipóteses, você vai testar as variáveis. Como assim? Bom, deixa eu dar um exemplo. Eu quero saber, eu vou usar o mesmo exemplo da low carb, vai. Eu quero saber se dieta low carb emagrece. Quais são as hipóteses? Bom, a dieta low carb ela pode só funcionar num grupo específico, só no grupo de diabéticos, porque eu vou diminuir o carboidrato. A low carb ela pode funcionar só se for muito agressiva. A low carb ela pode funcionar tão bem quanto uma low fat, ela pode funcionar da mesma maneira que uma dieta sem restrição nenhuma. Então, são variáveis, são questões, são hipóteses que eu tenho do porquê aquilo ali vai funcionar ou não. E aí eu testo elas. Bom, se o meu objetivo é entender se a low carb emagrece, eu pego um grupo de pessoas, coloco elas para fazer dieta low carb e aí eu avalio a resposta de peso delas no final das contas. Esse teste, ele vai dar uma das respostas que a gente está procurando. Ainda existem outras subperguntas que o pesquisador vai poder fazer durante o artigo. Então, ela emagrece? Se sim, quanto isso vai servir de resultado para o meu público? Será que emagrece de maneira significativa, estatisticamente e clinicamente significativa? Porque às vezes vai ter um dado no estudo e o pesquisador vai querer vender o peixe dele para vocês e vai mostrar que o P foi menor que 0,05, que deu uma diferença estatística, ele vai colocar tudo isso lá. Só que às vezes esse dado clinicamente não vai fazer diferença. Imagina que nessa hipótese da dieta low carb emagrecimento que eu estou colocando, depois de fazer a dieta low carb, as pessoas perdiam com um P menor que 0,1, elas perdiam um total de 70 gramas por período de dieta. Estatisticamente pode ser relevante, clinicamente talvez não seja tanto. Então a gente tem que saber filtrar essas duas coisas também. Depois que você testa algumas variáveis, esse modelo ele é repetido em diferentes condições e em diferentes populações. A grande vantagem que a gente tem da tecnologia hoje é poder compartilhar essas informações todas. Então, eu posso testar, vamos puxar no modelo da genética aqui. Pensa no padrão genético do brasileiro. O brasileiro é um público que é altamente miscigenado. Diferente, por exemplo, de uma população chinesa, que tem muito menos miscigenação, e a gente sabe que isso impacta diretamente no perfil genético da pessoa. Se a gente for buscar um artigo de nutrigenética, vai ser muito mais simples, muito mais fácil achar uma resposta no público chinês do que no público brasileiro, porque a gente ainda precisa de muita publicação para conseguir chegar em algumas respostas específicas. Hoje, não sei se vocês sabem, a gente tem um projeto chamado DNA do Brasil, já ouviram falar? Sim. DNA do Brasil é de uma pesquisadora chamada Lígia da Veiga, uma física da USP, e a ideia dela é criar um banco de dados gigantescos com o padrão genético do brasileiro, justamente para poder a gente conseguir tirar esse viés da miscigenação que acontece com o nosso público. Aí, a partir dessas ideias todas que o pesquisador aprendeu no estudo dele, ele vai formular uma teoria. Então, ele vai falar, olha, a dieta low carb ela emagrece por causa desse mecanismo, eu testei e avaliei esse hormônio aqui e eu vi que ela funciona ou que ela não funciona por causa disso. E aí ele tem uma teoria. Essa teoria vai ser publicada e aí as pessoas ao redor do globo, os outros pesquisadores, vão ler esse artigo, vão ver as informações que estão ali distribuídas e vão começar a testar variações daquela ideia. Então, tudo bem, um pesquisador qualquer avaliou essa ideia da dieta low carb emagrecer e viu que perdia só 70 gramas por período de dieta. Eu quero testar se eu fosse uma dieta com mais restrição, se a pessoa perderia mais. Aí eu faço uma variação dessa ideia principal. Basicamente, hoje, o que vocês quiserem procurar em termos de artigo científico, a gente consegue. Qualquer informação da vida já vai ter alguém que vai estar testando ou já vai ter testado antes. De vez em quando a gente esbarra até com uns artigos bizarros por aí. Depois eu mostro para vocês também. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Olha, peguei uma informação, uma observação que eu vi, eu falei, olha, os americanos eles têm uma prevalência maior de obesidade do que o público brasileiro.
Será que é porque eles comem mais carboidrato, por exemplo? Deixa eu testar essa hipótese, agora não da dieta low carb, mas se o carboidrato engorda. O que eu faço? Eu pego as minhas duas populações, por exemplo, ou eu pego uma delas e testo as variáveis. No caso que eu estou avaliando aqui, é a disponibilidade de carboidrato. Testo com mais, testo com menos e vejo as respostas. Depois que eu tenho essas respostas, eu consigo chegar numa conclusão a respeito daquilo. E eu falar, não, o problema não é o carboidrato, o problema é porque os americanos eles comem mais caloria do que os brasileiros. E por isso que esse resultado acontece. Ou não, é porque os brasileiros fazem mais exercício que os americanos. Por isso que a gente tem esse tipo de resposta. E aí o artigo ele vai comprovar ou ele vai refutar aquela ideia principal dele, baseado nas experimentações que ele fez. Isso aqui é muito importante. Se não der para, se vocês quiserem, eu mando o material para vocês. Se não der, tira um print disso aqui. Isso aqui é a estrutura básica de um artigo científico. Com essa estrutura básica, existem variações dependendo da revista, do tipo de artigo que você estiver lendo, mas isso aqui é o básico que vai funcionar para quase tudo que existe de ciência. Mesmo que você pegue um artigo da física, se você entender o que cada uma dessas partes aqui significa, qual é o objetivo de cada uma dessas partes aqui, se você pegar um artigo de física, você vai conseguir ler e vai entender pelo menos o objetivo do autor ou o que ele está propondo. Primeira coisa, o título. O título, ele vai ser a primeira ideia de venda, vai ser o arrasta para cima científico que o pesquisador vai ter. Vai ser a primeira forma dele chamar a sua atenção para uma determinada resposta. Depende muito de quem está do outro lado escrevendo. Existem autores que, sabidamente, eles colocam títulos que chamam mais atenção para incitar a leitura das outras pessoas. Existem pesquisadores que eles gostam de ir mais cartesiano, que gostam de ir mais para o clássico, e o artigo ele vai só trazer a informação principal que aquela publicação tem. O título vai trazer a informação principal da publicação. Normalmente, logo em seguida do título, a gente vai ter o resumo. E aí o resumo, quando a gente abre o PubMed, o próprio PubMed vai mostrar o resumo daquele artigo. Para quê? Para a gente entender se aquele artigo ele está procurando, ele está vendo o que a gente quer ou não. Então, a primeira sugestão, a segunda ideia que eu trago para vocês hoje é, cuidado, prestem atenção nos abstracts, porque a gente economiza muito tempo na hora de baixar e ler o artigo se a gente tiver filtrado bem pelos abstracts, pelos resumos. E no resumo vai ser uma escrita curta, um texto curto, que o pesquisador ele vai querer mostrar um panorama geral a respeito de como funcionou aquele trabalho científico. Ele vai mostrar o porquê do embasamento, de uma maneira muito simples, né? O porquê dele querer buscar aquela informação, ele vai mostrar como ele fez os experimentos todos, a metodologia toda, e ele vai mostrar os resultados e a conclusão dele. E a partir disso você filtra se vale a pena ou não ser lido. Depois do abstract, a gente vai ter a introdução. A introdução do artigo é justamente esse embasamento inicial, é a justificativa do porquê fazer o estudo científico. E é nessa parte aqui que normalmente vai estar a pergunta do artigo. Então é aqui que você vai querer procurar, principalmente, pode estar em outro lugar, mas normalmente está na introdução, 95% das vezes, que o pesquisador vai falar o porquê dele ter feito aquele artigo. Porque ele vai colocar lá, vai falar, por exemplo, a obesidade é uma pandemia no mundo hoje, as pessoas estão morrendo muito de problemas metabólicos, a gente está vendo que isso cada vez está crescendo mais, a alimentação é a chave principal, por isso eu estou fazendo esse artigo. E aí ele vai explicar o porquê. Normalmente fica muito claro, quando você vai buscar essa informação, ela fica muito clara quando a gente vai para a leitura. Depois eu abro um artigo aqui e a gente pesquisa para tentar descobrir a pergunta de um determinado artigo. Normalmente do meio para o final da introdução, para ficar mais mastigado e mais fácil de achar ainda. Tá? Na hora que você achar essa pergunta do artigo, grifa, marca ela, porque ao longo de toda a leitura ela vai ser importante para você entender se o pesquisador está fazendo o que ele se propôs, porque ele pode ter uma pergunta e estar avaliando coisas diferentes. Isso pode acontecer também. Aqui a gente vai tratar o artigo científico como uma ferramenta, né? O artigo não é a verdade pura e absoluta que não pode ter erros ou não pode ter questionamentos. Pelo contrário, a ciência ela trabalha justamente questionando, justamente perguntando para saber até onde a gente consegue chegar com essas perguntas todas em relação à ideia principal. Então, a introdução vai ser principalmente isso. Para nutrição, a maior parte dos artigos científicos vai começar com algum dado epidemiológico, né? Nossa população está de tal jeito, por isso eu quero estudar isso. A gente sabe que pessoas obesas têm uma insulina desregulada, por isso eu quero estudar o efeito de tal alimento nesse padrão glicêmico dela, por exemplo. Depois da introdução,
vão entrar os materiais e métodos. E eu sei que os materiais e métodos, muitas vezes, a gente acaba fugindo deles, né? A gente fala, putz, uma metodologia complicada, uns equipamentos que eu não conheço, um negócio que eu não... A menos que você vá repetir ou que você vá fazer um estudo científico também, é uma parte que muita gente acaba passando rápido, mas é uma parte fundamental para você entender se aquela ideia que o pesquisador está pesquisando, se ela vale para você também. Porque é nos materiais e métodos que o pesquisador vai definir, por exemplo, quem são as pessoas que estão participando desse estudo. E isso é fundamental para a gente conseguir usar aquele dado depois. Porque se o estudo ele fez uma determinada avaliação num público obeso, aquela verdade que ele descobriu ali, aquela ideia principal que ele conseguiu pegar ali, só vai ser válida para obeso. A gente tem que ter um cuidado até onde a gente consegue extrapolar esse dado para o resto da população. Por quê? Existem milhões de justificativas para a gente não fazer isso. Quer dizer, se foi testado com obeso, eu não sei se com um paciente cardiopata vai funcionar da mesma maneira. Eu não sei se com um paciente saudável vai funcionar da mesma maneira. Eu não sei nem se é diferente para homens e mulheres, por exemplo. Então você começa a definir exatamente o nicho de estudo que você quer ter. Quando a gente começa a estudar um tema, qualquer nicho, qualquer tipo de público vai ajudar a gente a entender melhor a respeito daquilo que a gente está estudando. Mas se você quiser se aprofundar numa determinada área, vale a pena entender das diferenças de resposta dos grupos. Por quê? Quando eu estou falando de diferença de resposta, eu estou falando do quê? Do padrão genético. A gente está falando que nesse público aqui pode acontecer, mas nesse não. Por que que isso pode ser assim? Por exemplo, por causa da genética daqueles indivíduos. E aí é importante que eu saiba para não extrapolar para um outro público que não vai ter resposta. Depois disso, o artigo ele vai mostrar os resultados. Aqui tem uma variação maior, dependendo da revista que você for pesquisar. Às vezes o resultado vem logo em seguida, às vezes vem a discussão junto com os resultados, às vezes eles pegam os materiais e métodos e jogam para o final do artigo, depende do que você estiver procurando. Todos eles não, a grande maioria vai ter todas essas sessões. Pode mudar a ordem, principalmente do meio para o final. Os resultados é quando eles vão mostrar o que eles viram, eles vão mostrar o que aconteceu no artigo, quais foram os resultados de fato que ele conseguiu perceber lá ao longo da experimentação dele. E a discussão é justamente onde ele vai vender o peixe dele. Essa é a ideia. Ele quer te convencer que aquela ideia lá que ele trabalhou, que aquilo é relevante e que aquilo está certo. Então é na discussão que ele vai trazer dados de outros estudos para comparar com os dele e falar, olha, aconteceu com obeso, aconteceu com diabético, aconteceu com homem e com mulher, e no meu público aconteceu também. Então, normalmente acontece dessa forma. Então, é ali que ele vai querer mostrar, provar a hipótese dele. Porque até agora ele só foi expondo. Ele expôs a ideia principal, ele expôs como que ele fez a metodologia dele, ele expôs os resultados, e na discussão é onde fica um campo livre para o pesquisador conseguir construir essa ideia. Depois, se vocês quiserem também, eu mando artigos. Tem nessa coisa de dieta low carb, tem dois caras muito conhecidos. Um é pesquisador de Harvard, chama Ludwig, e o outro é o Kevin Hall. Não sei se vocês já ouviram falar no Kevin Hall. São dois pesquisadores americanos que eles trabalham com vários tipos de dieta diferentes. O Ludwig, ele fala que dieta low carb ela é melhor para perder peso e que se você só fizer uma restrição calórica sem considerar a questão da injeção de carboidratos, você não vai ter resultado. O Kevin Hall não. O Kevin Hall é de outra linha da ciência, que ele fala que, independente da disposição de macronutrientes, se você fizer restrição calórica, você vai perder peso. A maioria de vocês é nutri, né? Para eu dar os exemplos de nutrição, vai perder peso. E aí, o que acontece? Se você pega os artigos dos dois ao longo dos anos, um fica alfinetando o outro. Você consegue ver, quando você percebe que isso está acontecendo, né? Quando você conhece os dois lados, você vê que eles mandam um artigo de resposta um para o outro. Eles mandam carta criticando o artigo um do outro, que a gente consegue baixar no PubMed. Então é nessa discussão que ele vai falar, olha, os meus dados são esses, a literatura, e aí ele vai pesquisar a literatura que ele acredita, que ele confia, traz esse resultado também, por isso que o meu artigo está certo. Ou pode sair um dado, um artigo, um paper, tentando provar que o outro estudo não está funcionando direito, que ele viu aquela resposta, mas que quando retestaram, quando avaliaram de novo, naquela questão de testar várias hipóteses, aquilo não funcionou. E aí a conclusão é onde ele fecha e abre perspectivas. E aí tem aquela frase clássica que quase todo artigo vai trazer. Mais estudos são necessários para comprovar o que eu vi aqui. É meio padrão, assim, que quase todo mundo coloca só para se resguardar, porque a gente nunca pode bater o martelo e fechar uma ideia com um único artigo. Vai ter a bibliografia. Uma dica que eu tenho é, se você estuda muito de um determinado campo, por exemplo, diabetes, comece a ficar de olho no nome dos autores.
Porque várias vezes a gente vai pegar, estudando um determinado evento, uma determinada área, a gente vai pegar os mesmos nomes publicando várias vezes. E a gente vai começar a conhecer melhor e fica mais nítido, mais visual, mais fácil de compreender até a linha de ideia do pesquisador. Mas esse é para quem é faixa preta em ser nerd, porque aí, quando você conhece o nome do pesquisador que você está lendo, é porque você estudou bastante. Às vezes, algumas revistas, elas liberam para colocar um material suplementar. O que acontece? Quando você vai publicar numa revista científica, ela tem um escopo pré-definido, e esse escopo, ele vai determinar a estrutura do artigo. Por exemplo, se você for no artigo da revista Nature, vai ser uma metodologia muito robusta e normalmente muito resultado. Se você entrar na Nutrients, normalmente são desenhos mais simples, a forma de escrever é mais simples, então são formas diferentes de você produzir. Como se você fosse ler uma notícia da política na Isto É e na Veja. São dois jeitos diferentes, às vezes a respeito da mesma coisa, mas o jeito de escrever, o jeito de expor é diferente. Então, quando você vai tentar mandar um artigo para uma determinada revista científica, eles colocam até o máximo de páginas, o máximo de referências, o máximo de imagens, o máximo de tabelas, eles colocam tudo definido para você fazer dentro daquele modelo deles. E aí, às vezes, não cabe todo o material que você quer entregar. Por isso que existe o material suplementar. O material suplementar, ele normalmente está junto com a página do artigo e vão ser outros dados que o pesquisador acha relevante mostrar, mas que no artigo principal não coube ou não deu para fazer. Essas publicações maiores, tipo revista Nature, tipo JAMA, normalmente elas têm material suplementar, porque o artigo ele tem que ser muito direto ao ponto, apesar de ter uma quantidade gigante de informação. Aí eles colocam material suplementar para você conseguir ver tudo que foi trabalhado dentro daquilo lá. E várias vezes o material suplementar traz informações muito boas. Se você está realmente se aprofundando num determinado artigo, ele fala que tem material suplementar, baixa para dar uma lida, porque ele vai trazer informações, às vezes ele traz foto do que aconteceu, ele traz imagens, traz outros gráficos, outras avaliações que ele não colocou no paper principal, mas que de alguma forma são importantes também. Tá bom? Essa é a estrutura clássica de um artigo, principalmente de um artigo experimental. Existem outras formas de artigo que não vão respeitar essa estrutura clássica, mas a maioria vai entrar nisso aí. E aí, quando a gente tem uma afirmação que a gente vai entrar para uma determinada ideia, para a gente testar ela, tem algumas perguntas específicas que têm que ser feitas para a gente ler o artigo. Quando eu falar, por exemplo, de uma maneira simples e muito superficial, tal coisa faz tal resultado, eu preciso entender muito mais detalhes para saber o que realmente está acontecendo ali. Porque só essa informação primária que eu joguei na tela, ela não diz nada de nada. Eu quero saber exatamente qual é o tipo de estratégia, de suplemento, de ideia, de dieta que aquele pesquisador está testando, durante quanto tempo, em que frequência, qual quantidade, em que público especificamente, e por aí vai. Então, essas perguntas aqui, normalmente elas vão sendo respondidas ao longo dos resultados da discussão. Mas se você sabe que isso aqui vai acontecer, se essa avaliação de tempo, intensidade do público, se isso aqui vai estar sendo buscado, fica mais fácil de você ler e pegar os ganchos principais do artigo. Fica mais, na minha concepção, fica mais nítido o artigo, porque às vezes a gente pega muita informação de uma vez, o artigo é complicado, esse símbolo no meio, você fala, caramba, o que esse cara está querendo falar? E aí, quando você já começa a ler, perguntando primeiro o que esse artigo quis trazer, qual foi a pergunta principal dele, e quais são os detalhes de uma determinada avaliação, publicação científica, fica muito mais fácil de entender. Muito mais fácil, muito mais fácil. Então, na hora que vocês forem lendo, depois de vocês pegarem a pergunta principal do artigo, busquem entender esses detalhes. Aqui é um exemplo só, mas para qualquer outra coisa funcionaria. Quem tem um polimorfismo no GNFTO tem uma tendência a engordar. Beleza, qual é o polimorfismo? Qualquer público que tiver esse gene, esse polimorfismo vai engordar? Engordar como? Engordar quanto? Engordar por quê? Qual é a mecanística que esse ganho de peso acontece? Por que isso acontece? Depende de algum gatilho? Aí você já começa a ler justamente buscando essas informações. Porque aí quando você esbarra com ela, você já sabe o que você queria. E aí facilita muito a leitura. Então, se você quiser ser rigoroso, cartesiano de verdade, a gente não pode falar uma informação solta assim. A gente tem que determinar exatamente o que aconteceu. Nesse público, as pessoas que consumiram isso aqui, nessa frequência, dessa maneira, tiveram esse resultado por meio dessa avaliação. Por que isso aqui é importante? Porque às vezes, se não for nesse público, o resultado não vai acontecer.
Às vezes, se for uma quantidade menor, também não vai acontecer, se for um outro período, ou às vezes, até dependendo do tipo de avaliação que eles fazem, não vai ser válido. Vocês já viram, sabem do método padrão ouro? A gente tem um método padrão ouro, por exemplo, para avaliar a composição corporal, é o DEXA, né? A dissociometria de dupla absorção. Se você quer no seu artigo científico publicar falando que teve uma diferença de peso só pelo peso na balança, isso vai ser questionado lá na frente, porque a balança ela não mostra diferença de composição corporal. Então, até o método que o pesquisador usa vai ajudar ou vai atrapalhar a gente acreditar naquela informação científica que ele está trazendo. Sejam rigorosos, sejam o mais rigorosos que vocês puderem. Aí, depois que o pesquisador ele pega aquela hipótese, que ele testa as variáveis, ele escreve o artigo. Quando ele escreve, que ele manda para uma editora, por exemplo, para um editorial, esse editorial, normalmente, ele vai fazer um processo chamado peer review. O que é isso? Ele vai pegar o seu artigo, vai apagar o seu nome, vai apagar de onde você é e vai mandar para vários pesquisadores, normalmente são 3, vários pesquisadores que estudam aquela área. E aí ele vai mandar sem identificação, aqueles pesquisadores vão ler, eles são os revisores da revista, eles vão ler aquela informação e aí eles vão te devolver o artigo com uma das 3 respostas que eu falei para vocês lá atrás. Esse artigo foi aprovado, esse artigo foi reprovado, a gente não quer nessa revista, ou esse artigo ele foi aprovado com alterações. E esse é um processo que sempre acontece e que normalmente acontece muitas vezes. O meu artigo do mestrado, ele teve que passar em 3 revistas para na 4ª a gente conseguir achar uma revista que a gente conseguia encaixar o que a gente fez. A primeira a gente tomou pau porque ele pedia para a gente, ele queria publicar, mas ele queria que a gente fizesse mais experimentos para provar o que a gente estava falando. E aí o meu mestrado estava acabando, a gente optou por não fazer mais experimentos dentro daquilo. A segunda, ela reprovou logo de cara, porque era fora do escopo do que eles estudavam. Era uma revista mais voltada para a área da obesidade, e o meu artigo ele foi mais de bioquímica. Então eles falaram, olha, para você conseguir publicar isso aqui com a gente, você teria que ter feito em humanos, não em animais. Então eu troquei para uma outra publicação que tinha o escopo, que eles procuravam aquilo que eu tinha para mostrar. Tudo bem? Esse processo aí ele é bastante cansativo para o pesquisador, ele é bem difícil, porque às vezes fica indo e vindo um monte de vezes, e é um processo que demora muito tempo para ser feito. Depois que os 3, normalmente 3 revisores, eles aprovarem aquele artigo, aí ele volta para a editora dá o ok, e aí o seu artigo é publicado. Esse processo às vezes demora mais de 1 ano. Dá uma olhada só que interessante. Esse aqui, ó, é uma imagem de um artigo, não é meu, mas ele é a imagem do artigo da resposta dos revisores. Então, eles colocam desse jeito assim, ó, eles colocaram, entre aspas, aqui, o que o pesquisador escreveu no artigo, e eles colocaram qual foi a crítica. Eles colocaram o que você tem que fazer. E às vezes você pega um revisor mais pesado e ele destrincha o seu artigo inteiro, como se fosse uma avaliação de TCC, uma defesa de mestrado, é como se eles pegassem um trabalho se ele fosse avaliar, e eles colocam um monte de problema, um monte de coisa, um monte de detalhe, troca coisa de escrever, aí às vezes você troca uma escrita para um, o outro não concorda, aí fica indo e vindo até chegar num consenso de todo mundo e eles darem um ok para publicar. Esse processo aqui é o que ajuda a gente a confiar nos artigos científicos, porque quer dizer, eu tive um pesquisador principal que escreveu, eu tive um editorial que avaliou se aquilo poderia ser revisado, e eu tive mais os revisores que foram lá, então passou por várias pessoas diferentes, elas justamente procurando problema. O trabalho do revisor é procurar problema, é procurar erro, vai procurar tudo que tiver de qualquer detalhe, para daí a gente falar, beleza, desse jeito que a informação está exposta, a gente pode confiar. Aqui, ó, dá um print aí para vocês pegarem. Tem algumas revistas que aí depende do que você quiser pesquisar, mas são algumas revistas que, no geral, da nutrição, elas ajudam muito a entender mais, seja de qualquer área que você for. Tem os buscadores, aí minha recomendação fica no PubMed, porque ele é o mais fácil. Existem outras também, mas o PubMed é sempre a que vai te dar mais respostas de maneira mais fácil. E tem as editoras. E aí cada editora funciona de um jeito. Cada uma dessas aqui vai ter cada editora tem várias revistas e cada revista tem um formato, um jeito de mostrar os artigos. Acompanhar algumas é bem legal. Tipo, se você entrar no site da Nutrients, você vai poder assinar o e-mail deles. E aí toda semana eles vão mandar um e-mail para você com os artigos principais que foram publicados naquele período. Então,
escolham, e é uma dica boa para frente também, que às vezes você nem está esperando, você nem estava na pegada de estudar naquele momento, chega um artigo, você fala, caramba, que artigo legal, deixa eu dar uma olhada. Então você vai sempre recebendo essas informações. Entra no site, eles vão ter um campo para deixar o e-mail, não só da Nutrients, mas de todas as outras, todas têm isso, e aí você vai receber semanalmente um monte de informação lá no seu e-mail já. Às vezes eles mandam um artigo direto, às vezes eles mandam um link, mas eles mandam um resumão do que aconteceu. E aí, dependendo do tipo de coisa que você estiver procurando, você pode cair em revistas mais diretas e retas, que nem a Nutrients. Ele faz uma pergunta, ele pega um desenho que responde aquela pergunta de maneira mais simples e publica. Até algumas mais complicadas, tipo a PLOS ONE, por exemplo, o New England, são publicações mais robustas que exigem mais do pesquisador. Até na hora que você abre os dois artigos, quando você olhar o nome da revista, você já vai saber como é que vai ser a leitura. Isso é muito importante, conheçam as revistas. Isso é o que vai economizar mais tempo na hora do estudo. Porque se você tiver querendo um negócio mais rápido, mais direto, você pode vir para cá. Se você quiser se aprofundar muito numa leitura de revisão a respeito de todos os detalhes de um tema, aí você vem para cá. Se você quiser testar, avaliar metodologia, ou quer uma metodologia mais robusta, feita durante mais tempo, com mais gente, ou com métodos científicos mais robustos, aí você vem para cá. Cada uma delas tem um jeito, uma cara. Até a forma que a gente lê vai mudar bastante. Então, peguem da área de vocês e fiquem sempre de olho na revista. Eu acho que é a primeira coisa que eu pego o artigo, a primeira coisa que eu vejo é com a revista. Porque eu já sei toda a leitura como é que vai ser dali para frente, o que eu posso esperar daquele artigo. Eu sei que aqui existe um crivo científico maior que aqui, por exemplo. Mas, dependendo do que eu estiver procurando na hora, eu posso usar uma ou outra revista. Aqui tem um negócio interessante. A ciência não é de graça. O artigo não é de graça. Pode ser de graça, mas pode ser de graça para você, mas alguém vai ter que pagar. Tem duas formas diferentes da gente publicar um artigo. Para a gente publicar um artigo, você pode pegar um editorial que não vai te cobrar nada, se você for do público, né? Aliás, mentira, desculpa, deixa eu começar de novo. Você pode pegar um artigo que é Open Access, que a editora ela vai tornar gratuito aquele artigo, você pode entrar lá e você vai baixar. Nessa revista aqui, ó, você nunca vai pegar nenhum artigo que você tem que pagar. Passar o cartão de crédito para baixar aquele artigo não existe. Por quê? Porque quem paga é o pesquisador. Então, na Nutrients, por exemplo, para tentar submeter um artigo, custa mais de 5 mil reais. Eu nem sei quanto está essa cotação hoje, mas custava 1.600 francos suíços. Só para vocês terem uma ideia do custo que tem. Só que para o público é de graça. Outras revistas, tipo o American Journal, aqui, para o pesquisador é gratuito, mas se você for entrar, você vai ter que pagar. Aí cada revista vai ter um preço, cada artigo vai ter um preço diferente. E lá no final da aula eu vou mostrar um jeito da gente conseguir baixar o artigo sem ter que pagar. Olha só o exemplo aqui que interessante. Esse aqui, ó, você entra, tem o botão do download e você clica e baixa. Esse aqui, ele quer te cobrar $40. Então, eu sei que primeiro é muito caro. Segundo que, se eu fosse ter que pagar todo o artigo que eu já baixei, eu ia estar devendo muito dinheiro para muita gente por aí. Então, isso aqui é difícil. E aí eu trago uma ideia de como é que isso funciona. Esse dinheiro aqui, ele não vai para o pesquisador, ele não vai para a universidade, ele vai para a editora. Por isso que eu vou ensinar um negócio que algumas pessoas até consideram errado de como baixar esses artigos sem você ter que pagar. Se essa grana fosse para o pesquisador ou para a instituição que está pesquisando, seria muito mais legal. Só que não, só vai para a editora. E aí, aquela grana toda que eu falei que eu gastei no mestrado, ela vem de financiamento público. Vocês, todos nós, todos pagamos a ciência brasileira. Isso aqui é muito, 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 muito importante. Talvez seja o ponto mais importante da aula, que é o tipo de estudo que você está lendo. Porque dependendo da sua pergunta, dependendo do que você quer responder, você vai ter que usar metodologias e formas diferentes de fazer. Primeiro de tudo, todos os tipos de estudo, eles são importantes. Todos os tipos, eles têm uma relevância de alguma forma. Então, se você pegar um artigo que é em rato, aquele artigo é extremamente importante para estudar mecanismo, por exemplo. Por quê? Porque se eu estiver estudando o efeito do adoçante no cérebro, vai ser muito difícil achar um ser humano que aceite fazer uma biópsia cerebral para eu avaliar o que está acontecendo depois dele tomar adoçante. Com o animal eu consigo.
a fisiologia do animal muitas vezes é parecida com a fisiologia humana. Então, a gente tem vários estudos em animais que são importantes para a gente determinar o mecanismo, segurança, dentre outras coisas mais. Esses aqui são os principais tipos de estudos que a gente tem. Esses estudos com humanos que a gente tem principalmente. A segunda coisa, quando você pegar o artigo científico, depois de ver qual é a pergunta que ele fez, é ver qual é o tipo de artigo, exatamente qual é o tipo de artigo que ele é. Por quê? Por exemplo, você pode esbarrar num relato de caso. O relato de caso é a parte mais baixa, junto com a opinião do expert, é a parte mais baixa dos artigos. Porque você pode pegar o que você conhece, escrever um artigo sem fazer nenhum experimento e submeter à revista. Se o seu currículo apoiar, ela vai ser publicada como uma opinião do expert. Então, eu, André, na minha área, eu acho que essa aqui é a resposta. Ou eu trago dúvidas ou questionamentos, ele é publicado sem ter aquela parte metodológica mais robusta. Existem artigos de revisão. Se você não está muito interessado na metodologia ou numa resposta muito específica, busque as revisões, porque as revisões elas vão trazer um global a respeito do tema. Elas vão trazer várias visões diferentes, que não vai ter aquela metodologia experimental, mas ela vai trazer uma visão completa a respeito de um tema. Essas revisões elas vão ser divididas em narrativas. O que é uma revisão narrativa? Revisão narrativa é que eu só vou lendo, eu só vou escrevendo e colocando as referências e vou escrevendo como se fosse uma apresentação de trabalho da faculdade, por exemplo. Agora a gente tem a revisão sistemática e as meta-análises. O que é isso? Na revisão narrativa, eu vou abrir o PubMed, eu vou ver os artigos que eu preciso para escrever o meu estudo, para escrever essa minha revisão narrativa, e eu vou lá colocando eles. Na revisão sistemática, eu tenho um método para pesquisar. Normalmente a revisão sistemática ela é feita com 3 pessoas. Então, eu vou revisar aqui da minha casa e vou procurar todos os artigos que eu achar de um determinado tema. A Tamires vai fazer a mesma coisa lá do lugar dela e você vai fazer lá da sua casa a mesma coisa. No final, a gente vai bater os 3 resultados, né? Os artigos que eu achei, os artigos que ela achou, os artigos que você achou, e a gente vai ver quais que estão dentro ou não. Porque aí vão existir critérios de inclusão e exclusão dos artigos. Isso é importante por quê? Porque uma revisão sistemática, ela dá mais certeza daquilo que a gente está pesquisando. E aí lá no topo da pirâmide científica, um dos tipos mais confiáveis é a revisão sistemática com meta-análise. Por que com meta-análise? Porque aqui você usa estatística para falar se aquela revisão ela é verdadeira ou não, se aquele resultado é verdadeiro ou não. Como assim? Imagina que eu fui fazer uma revisão sistemática com meta-análise para entender se cachorro-quente engorda. E aí eu peguei um monte de estudos diferentes e fui ler. Aí tem um estudo que ele trabalha com obesos, tem um estudo que ele trabalha com pessoas eutróficas. Na revisão narrativa, eu só ia escrever dos dois. Esse estudo deu esse resultado, o outro estudo deu outro resultado. Na revisão sistemática meta-analítica, eu vou pegar os dados desse estudo, eu vou processar eles com estatística, e aí eu vou levar em consideração as diferenças entre eles. Porque se esse estudo aqui ele deu 3 cachorro-quentes, esse deu 1, o peso é diferente. Se esse estudo aqui ele tinha 10 mil pessoas e esse aqui tinha 37, o artigo de 10 mil pessoas ele vai ter um peso diferente do artigo de 37. Se esse estudo avaliou por 10 anos e esse avaliou por 3 meses, e aí na revisão sistemática meta-analítica eles vão levar em consideração esses detalhes. É o maior ponto de certeza que a gente tem dentro da ciência. E mesmo assim ainda gera alguns questionamentos. A gente tem os famosos ensaios clínicos. Vocês já devem ter ouvido falar de RCT. O que é o RCT? O RCT é um estudo clínico randomizado. O que é um estudo clínico randomizado? É onde eu pego um grupo de pessoas e testo uma hipótese, várias pessoas aqui para testar negócio, e eu tenho um grupo que vai servir como controle para poder comparar as respostas. Para esse grupo eu vou dar a substância que eu estou testando, para esse grupo eu não vou dar a substância que eu estou testando. Vai ser o controle para eu ver se houve mesmo diferença. E é por causa disso, principalmente, que na prática clínica a gente não pode ter certeza do que está acontecendo. Porque quando a gente pensa na prática clínica, a gente só está avaliando um lado. Só está avaliando o lado daquele paciente. Eu teria que ter um outro paciente nas mesmas condições para testar a outra hipótese para eu saber se aquilo funcionou ou não. Ensaio clínico randomizado. O ensaio clínico randomizado, existem formas diferentes de fazer ele também. Normalmente, a gente vai buscar aqueles que são cegos. O que é cego? Cego é que o participante não sabe o que está sendo testado. Então, por exemplo, quando eu estava lá fazendo meu intercâmbio, eles chamavam o pessoal da faculdade para participar dos estudos. Esse é o jeito mais comum de você angariar pessoas para participarem. Então, por exemplo,
Uma vez eu participei de um estudo que era sobre morango. Eu não faço ideia do que eles estavam pesquisando, mas eles me chamavam, explicavam que eles estavam testando coisas diferentes com morango, não falavam o quê. E aí o estudo que eu tinha o que eu tinha que fazer como cobaia era entrar numa cabinezinha e comer um monte de morango e dar minha opinião sobre os morangos. Então eu tinha depois um questionário que eu ia respondendo a respeito de cada morango que eles tinham me dado. Comi o morango e eu ainda ganhei $30. Olha que maravilha. No Brasil não pode pagar, nos Estados Unidos pode pagar, pode dar presente. Então é mais fácil você juntar a gente lá. No estudo que eu ajudei a conduzir, a gente pagava $90 para a pessoa ir lá no nosso laboratório, dar algumas informações e a gente colher sangue dela. Quanto mais invasivo e agressivo o estudo for, maior a grana que a pessoa ganha no final. Tem estudo da NASA que eles pagam milhares de dólares, por exemplo, para a pessoa ficar deitada numa cama durante 6 meses seguidos, para eles entenderem o efeito da falta de gravidade, né? Eles simulam a falta de gravidade com o seu repouso, para eles entenderem como é que vai funcionar para o astronauta. E aí, claro, vocês vão te deixar 6 meses deitado em cima de uma cama, eles vão te dar uma grana muito maior do que comer morango, por exemplo. Alguns estudos mais invasivos, o meu só tirava sangue, então não era tão grandes coisas assim. Mas para alguns estudos que eles têm que fazer biópsia e tal, tem um cuidado muito maior nesse sentido. Os estudos, os RCTs, de maneira geral, eles têm a característica da seguinte forma: a gente tem um grau de certeza muito grande a respeito do que eles estão testando, porque ele tem um grupo controle para ter certeza disso, só que eles são estudos muito caros e muito mais difíceis de fazer do que os observacionais, por exemplo. E aí os ensaios clínicos, eles tendem a usar menos pessoas. É difícil você pegar um ensaio clínico com centenas ou milhares de pessoas. Normalmente os ensaios clínicos, eles vão usar grupos de 20, 30, 40, 50 pessoas. Porque antes de começar o estudo, o pesquisador calcula o que ele chama de poder estatístico. O que é o poder estatístico? Ele avalia para saber qual é a resposta que aquele indivíduo tem, quantos indivíduos ele tem para ele ver uma determinada resposta. E tem os estudos observacionais. O que é o observacional? Ele observa, ele vê, ele não faz intervenção. Então ele só vai ver o público, ele vai pegar uma parcela da população, vai analisar ela, e aí existem formas diferentes que estão expostas aí para ver qual é a resposta daqueles indivíduos. Cada tipo de estudo tem uma vantagem e uma desvantagem. Eu trouxe aqui para vocês um quadro que vai ter todas elas. Por exemplo, o RCT que a gente tanto fala. Qual é a vantagem? A randomização consegue eliminar o viés de população, por exemplo. Aqui, a fraqueza principal dele é que ele é muito caro, então é difícil fazer estudo clínico. Depende de muita gente, depende de muito dinheiro para conseguir ser feito. Se eu pegar um estudo de coorte, né, ele é mais fácil de ser conduzido que um RCT, só que ele pode demorar até anos, até décadas, para ele conseguir trazer uma determinada resposta. Se a gente conhece esses detalhes, fica muito mais fácil de entender quais são as possibilidades de problema que o estudo tem. Estudo observacional é aquele que observa, ele não atua, mas ele só gera hipóteses, ele gera dúvidas que podem acontecer. Por exemplo, peguei todo mundo que tomou a vacina do Covid, e depois disso, eu vi quantas pessoas ficavam doentes. Isso é um desenho clássico de estudo observacional, né? Ele pegou todo mundo que tomou a vacina de um lado, pegou as pessoas que não tomaram a vacina do lado de cá, contou quantas pessoas ficaram doentes no grupo sem vacina e contou quantas pessoas ficaram doentes no grupo com vacina. E aí, com esses dados, ele consegue mostrar para você quanto aquela vacina foi eficiente, por exemplo. Só que ele vai gerar essas hipóteses, mas ele não pode fazer causalidade. O que é causalidade? Isso aqui é muito importante também. Olha esse exemplo. Em julho, é o mês que mais tem ataque de tubarão nos Estados Unidos. E em julho, é o mês que mais se vende sorvete nos Estados Unidos. Aí você me pergunta, pô, André, o tubarão atrai o sorvete, o tubarão vende o sorvete atrai o tubarão, o que está acontecendo aqui? Na verdade, não. Na verdade, é porque julho é verão. Então, quando eu vejo uma associação entre dois fatores, eu não posso atribuir causalidade, eu não posso falar que um foi causa do outro, eu só vou falar que foi associado, que aconteceram juntos. Aí, quando eu pego essa informação, eu faço um RCT, e aí, baseado nisso, eu tenho uma resposta. Quer um exemplo verdadeiro que aconteceu já? Durante muito tempo, vários artigos científicos publicaram que consumir café podia causar câncer de garganta. E aí, durante um tempão, isso foi sendo replicado, isso nos anos 90, foi sendo replicado, e aí, um belo dia, eles fizeram um estudo mais aprofundado e eles descobriram que não era o problema do café causar o câncer de garganta. É porque na população que eles estavam usando, normalmente, depois de tomar café, as pessoas fumavam. Por isso que elas tinham esse tipo de resposta. Então, quando pegar um artigo, entenda se ele é de associação ou se ele é
de causa e consequência, se ele consegue determinar isso. Esse site aqui ele é muito doido. Eu trouxe só para mostrar essa ideia de associação e de causalidade. Ele pega duas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra e ele faz esses gráficos. Deixa eu ver se tem outro. Ele faz esses gráficos para associar as duas coisas. Consumo de margarina e número de divórcio. E ele vê que ao longo dos anos, ele pega os dados verdadeiros, né? Ao longo dos anos é quase igual. Doutorado em matemática e quantidade de urânio guardado nos Estados Unidos. Ele vê que é igual. Olha só que engraçado como os dados se comportam. Só que um não tem nada a ver com o outro. Eles só aconteceram ao mesmo tempo por acaso do destino. Se eu quiser comparar e ter certeza que eles têm um a ver com o outro, eu preciso fazer um ensaio clínico. Ops. O estudo de intervenção, ele vai comprovar essa hipótese. Depois de eu ter a dúvida do populacional, eu posso ter certeza do que eu estou falando ali. O estudo ele pode não ser cego. O que quer dizer que ele é cego ou não? Quer dizer que essas pessoas envolvidas eles vão saber ou não o que está acontecendo. O que é um estudo não cego? Se eu precisar estudar um alimento, eu não tenho como cegar você que é participante. Porque eu não tenho como falar que eu vou testar morango e te dar uma outra coisa. Você sabe o que é o morango. Então eu não tenho como fazer esse estudo cego. O melhor é quando a gente tem um estudo que é cego ou duplo cego. O que é o cego? É que o participante ele não sabe o que está acontecendo. Não sabe o que está sendo testado, como era no meu caso. E ainda existe o estudo duplo cego. A maioria dos estudos são duplo cego. O que é o duplo cego? Eu, como pesquisador, eu vou pegar os participantes e eu vou ter alguém vai ter uma tabela que vai falar de qual grupo o participante era. Porque eu tenho dois grupos aqui, ó. Eu tenho o grupo do participante que faz a dieta e do grupo do participante que não faz a dieta. Eu, como pesquisador, eu não quero saber quem está em qual grupo, porque aí não tem chance de eu querer mexer naqueles dados de nenhuma forma. Quer dizer, eu vou estar tratando a estatística, vou estar tratando os dados, vou estar fazendo experimento sem saber quem está no grupo. Só uma outra pessoa que vai saber na hora de revelar essas respostas. E a gente ainda pode ter um estudo crossover. Esse grupo fez a estratégia A durante um tempo, depois passou para fazer a estratégia B. O grupo que começou pela estratégia B vai fazer a estratégia A. Então, todo mundo faz todas as estratégias. Esse é o ideal. As revisões eu já mostrei para vocês. Fiquem de olho. A revisão meta-analítica, ela vai trazer aquele gráfico complicado. Vai ter o nome do artigo do lado de cá e vai ter o quadradinho assim, ó, com um negocinho assim. Isso aqui é o gráfico de estatística baseado nos dados dos outros estudos todos. Quando você pegar isso aqui chama forest plot. Quando você pegar isso, você sabe que é uma revisão meta-analítica. Quer dizer que você tem uma certeza maior do que você está lendo, por exemplo. E essa aqui é a pirâmide de qualidade de evidência que a gente tem. Então, revisão sistemática com meta-análise está lá em cima, os RCTs estão aqui, e por aí vai. Isso aqui ajuda também a gente entender até onde a gente pode confiar naquele determinado dado. Nenhum estudo é menos importante que o outro. Todos eles têm um objetivo. O que eu posso testar no animal é diferente do que eu posso testar no humano. Se eu tiver um RCT com 40 pessoas, é diferente de eu testar em uma população gigantesca de 50 mil. Cada um deles tem uma vantagem e uma desvantagem diferentes. Esse aqui são os tipos todos, né? Os observacionais, os de intervenção, os de revisão e outros tipos que possam existir também. Na hora que pegar o artigo, descobre isso, porque facilita muito na hora de você entender o que está acontecendo ali, tá bom? Para ensaio clínico, a gente vai ter a ideia do placebo. O que é o placebo? Eu vou tentar colocar você numa situação que você não saiba se você está sendo testado ou não. Porque se você achar, ou se você souber que está com o medicamento, por exemplo, se eu falar assim, olha, eu vou te dar uma cápsula de cafeína para testar a sua força. Se você souber que tem cafeína no seu grupo, a chance de você conseguir melhorar e ter o resultado esperado é maior. Olha só que legal isso aqui. Na verdade, tá mais para frente, mas olha só. A ideia do placebo é justamente eu não deixar o participante, por causa das crenças dele, saber se melhora ou não, ou se piora ou não. Porque se eu te falar que eu estou pesquisando medicamento para cair cabelo, quando você voltar no laboratório, você vai falar que seu cabelo está caindo porque você acha que tomou um negócio. Então, cuidado com isso. A pessoa tem uma tendência natural de colocar a crença dela no estudo, mesmo que ela não queira fazer mal, pode acontecer. Olha que interessante esse artigo aqui. Esse artigo aqui é do pessoal de São Paulo, do Bruno Gualano, e eles tinham uma hipótese que quando a pessoa achava que estava consumindo cafeína, ela conseguia fazer mais força no treinamento que ela estava lá. Então, o que ele testou? Ele falou, eu vou dar cafeína para um pessoal, eu vou falar que eles estão tomando cafeína, eu vou dar
placebo e vou falar que é cafeína, vou mentir para eles falando que é cafeína, eu vou dar cafeína e vou falar que é placebo, ele fez todas as diferenças de possibilidade. Vou dar cafeína e vou falar que é placebo, então ela vai tomar o que a gente sabe que funciona, mas vai achar que não funciona, e vou ver as respostas. O que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte: depois que as pessoas chegavam no laboratório, se ela soubesse do que estava acontecendo, isso ia influenciar diretamente no mesmo resultado. Quem achava que tinha tomado a cafeína tinha um resultado melhor do que quem achava que tinha tomado a cafeína e não tinha tomado de verdade. A pessoa que tinha acreditado na mentira do pesquisador tinha um efeito tão bom quanto ou melhor da pessoa que tinha tomado a cafeína e achava que não tinha tomado, por causa do efeito mental que aquilo ali estava acontecendo. Por isso que existe o placebo, para evitar que isso aqui acontece. Quando a pessoa sabia que estava tomando o suplemento, ela tinha um rendimento melhor. Se ela achava que ela não estava tomando, que ela estava tomando placebo, ela não tinha um resultado tão bom. Independente de usar ou não a creatina. Olha, a creatina não, a cafeína, olha que loucura. Então, para várias áreas aí da ciência, isso é importante ser feito para que a pessoa entenda, na verdade, que ela entenda não, que ela não entenda o que está acontecendo, para que ela não coloque a crença dela naquilo. Algumas áreas são mais fáceis do que outras, porque, por exemplo, se eu te suplementar com betalanina, betalanina causa parestesia. As pessoas sabem que causa parestesia. Então, você vai ficar esperando aquilo acontecer pelo seu resultado. Então, até no consultório isso é interessante. Se você virar para o paciente e falar assim, olha, esse suplemento aqui vai te ajudar, mas nem tanto, o paciente nem vai querer saber. Se você fizer um ritual mágico em volta daquele trem, aí o paciente fica doido. Fala, ó, toma, mas toma com cuidado que isso aqui é forte. O paciente fala, sério? Top, vou fazer. O jeito que a gente entrega essa resposta muda. Tinha um paciente meu, ele era lutador de jiu-jitsu, atleta mesmo. Ele treinava 4 horas por dia, todo dia. Fazia campeonato toda semana, era uma loucura. E eu tinha suplementado ele com o que dava e tal, e ele tava reclamando que nos treinos não tava com força suficiente. Eu falei, Cauê, você conhece a betalanina? Betalanina causa parestesia, né? Fica formigando a mão, fica formigando o lábio e tal. Ele falou, não, o que é? Eu falei, nossa, um suplemento muito bom que vai te dar muita força. Mas vamos fazer o seguinte, começa com a dose mais baixa e vai subindo depois, para você não ter nenhum efeito negativo. Eu sabia que eu não tinha problema de segurança nenhuma, mas quando eu fiz esse ritual em volta do negócio para ele me mandou mensagem depois falando que tinha achado top e que o suplemento estava funcionando super, que ele estava com muito mais força. O problema para o que ele estava fazendo, a betalanina não servia. A betalanina ela serve para esforços mais longos. Eu estava dando betalanina para ele fazer musculação. Então, eu sei que bioquimicamente não era aquilo que estava ajudando, mas a sensação de parestesia que ele sentia fazia ele ter resultado. Aí você me pergunta, pô, André, mas você enrolou ele e falando que ele ia ter resultado? Ele teve, funcionou. Eu só usei o suplemento com uma outra finalidade do que a descrita. É claro que ela ia ajudar nos outros treinos dele, nos jiu-jitsu mesmo, mas pro que eu tinha colocado, pro que eu falei que ia dar certo, não. Aí depois eu contei para ele. Aí, claro que o efeito não foi tão legal assim, né? Ele falou, e agora? Aí eu falei, não, você já tá pegando aquele peso, continua. A gente sempre tem que buscar também os vieses. O que é o viés? O viés é um possível erro que possa ter atrapalhado naquele artigo. Por exemplo, se eu perguntar numa turma de nutricionistas a respeito de alimentação, essa resposta ela não vale para a população brasileira. Por quê? Porque o nutricionista cuida mais da alimentação dele. Se eu for num congresso de dermatologia para avaliar a pele das pessoas, não vai ser uma resposta que eu posso passar para toda a população. E aí existem vários tipos de vieses diferentes. Eu coloquei alguns aí para depois que vocês pegarem o material, vocês podem dar uma olhada e pesquisar. Às vezes tem um tipo de viés chamado viés do desafio limitado. O que é? Quando você tenta ver um efeito que ele é muito pequeno numa população que não responderia daquela maneira. Por exemplo, eu quero ver se paciente do atletismo vai perder gordura com determinado tipo de dieta. Ele já tem um percentual de gordura muito baixo, ele já tem um nível de treinamento muito baixo, muito alto. Não é isso aqui que está fazendo a diferença, é isso aqui. Então, o jeito que a gente monta o artigo pode ter um desses vieses que vai ser um problema lá na frente. Viés de informação, viés de memória. Quando vai fazer uma pesquisa com você e te pergunta, e aí, como é que era a sua alimentação 3 anos atrás? Isso é um viés gigante, por quê? Porque ninguém lembra como é que era a alimentação 3 anos atrás. Então, existem várias formas diferentes da gente ter esses vieses. Tem um site que lista eles todos, aqui eu trouxe os principais. Depois joga na internet para você pesquisar de cada um deles, para na hora que você for ler o paper, já saber o que procurar. Porque dependendo do tipo de artigo que vem, eu já falo, isso aqui pode ter um viés de seleção, isso aqui pode ter um viés do observador, do entrevistador, e aí você já vai procurando esses erros todos que eu estou mostrando aqui, essas possibilidades de erros todos que eu estou mostrando para vocês. Beleza?
Agora a gente vai para a parte prática. Eu quero mostrar para vocês, na verdade, colocar umas ideias aqui. Depois, se vocês quiserem abrir o PubMed para a gente testar, a gente pode também. Número 1, esse aqui, ó, é o jeito que eu falei para vocês que a gente consegue pegar os artigos sem pagar. O Sci-Hub é de uma pesquisadora russa chamada Elaine, que na época do PhD dela, ela tinha muita dificuldade de ter acesso aos artigos. E ela criou um negócio pirata dos artigos. Você entra lá, isso não é legal, ela está sendo processada nos Estados Unidos, na verdade ela já perdeu, está devendo milhões de dólares para Elsevier, que é uma das maiores editoras, mas continua funcionando. E eu sou favorável a esse tipo de atitude, por quê? Porque a grana que a gente paga para comprar um artigo só vai para a editora, então não volta para a ciência diretamente. Então, e se os preços fossem mais acessíveis, talvez a gente pudesse pagar. Agora, imagina se na minha dissertação de mestrado, que tinha 140 artigos, eu fosse pagar $40 em cada um. Eu ia sair devendo grana, né? O Sci-Hub, joga no Google Sci-Hub, ele vai abrir como se fosse um Google todo esquisito, com um corvo preto, com os negócios escritos em russo, é assim mesmo. E aí você joga o DOI do artigo ou o título do artigo. Aí ele vai tentar baixar para você de graça. Depois a gente abre aqui para vocês quiserem. Esse aqui e esse aqui, eles são dois aplicativos. Eu gosto mais desse. O Researcher, você baixa o aplicativo, aí ele vai te fazer várias perguntas. O que você é da vida? Você é nutricionista? Que áreas você gosta de estudar? Diabetes e obesidade? E aí ele vai te sugerir várias publicações diferentes. Então, todo dia, ele vai te mandar lá no aplicativo um monte de artigos que acabaram de sair. E aí você pode ter contato, até para, tipo assim, pô, não sei o que estudar. Baixa esse aplicativo. Porque aí ele vai te sugerir várias coisas diferentes. Uma outra dica muito, muito, muito boa que eu tenho para vocês é essa aqui, ó. O Twitter. O Twitter tem muita informação científica, acreditem vocês ou não. O que vocês têm que fazer? Procurar o nome dos pesquisadores e seguir eles lá. E no Twitter é massa, porque você vê eles até brigando. Você vê dois pesquisadores, um de Harvard e um do MIT, trocando porrada com artigo científico. E é legal, porque na hora que quando o artigo sai na revista científica, a primeira coisa que o pesquisador faz é jogar no Twitter. Aí vocês têm que pesquisar os nomes das pessoas que publicam mais nas áreas que vocês gostam e seguir lá. No meu, eu sigo um monte de gente de nutrição, e toda vez que eles mandam uma notícia lá diferente, eu só uso para isso. Na verdade, eu uso para isso e para fazer post no Instagram. Na hora que eles mandam lá, eu recebo a notificação que saiu, que tal pesquisador publicou um negócio, eu vou lá ver o que é. E aí vocês vão ter acesso a muita informação que só ele vai compartilhar lá, e que só ele tem, só ele sabe, por exemplo. Esse site aqui também, se você for da nutrição, principalmente da esportiva, ele traz um compilado de 1 milhão de coisas diferentes de nutrição. Trocentos tipos de suplemento e por aí vai. Vale a pena conhecer também para dar uma olhada lá, porque ele traz não é uma revista científica, mas ele escreve as coisas de maneira científica, com um critério maior de inclusão. E sempre que você for ler um artigo, usa isso aqui, ó. As dicas que eu fui dando ao longo da aula estão aqui, ó. Qual é o tipo de artigo que eu estou lendo? É um observacional? É um estudo de coorte? É um estudo de que tipo? Qual é o objetivo? Qual é a pergunta principal? Qual é o modelo que esse estudo está usando? Está usando paciente diabético ou ratos? Qual é a novidade que esse artigo traz? Isso é importante. Todo artigo ele tem que trazer uma novidade. Então, se você pegar um artigo que é parecido com outro, vai ter uma diferença que vai ser a justificativa dele ter sido publicado. Tipo, o artigo A testou em pacientes jovens, o B testou em pacientes mais velhos. Isso já é a novidade que ele traz, que no outro público ele mostrou essa diferença. Quais são os vieses e limitações daquele artigo? Então, quando você pegar um artigo, pega essas perguntinhas aqui e vai respondendo, que no final da leitura você vai ter aproveitado muito mais. E quais são os resultados principais que esse artigo trouxe? Qual foi a conclusão científica que ele trouxe ali para aquele estudo que ele fez? É isso que eu queria trazer para vocês hoje, mas antes eu quero fazer um convite. Aqui com a equipe Gênesis, a gente está focado principalmente em capacitação e estudar mais nutrição. Então, a gente tem vários cursos disponíveis e agora a gente está com a terceira turma do nosso curso de bioquímica. Esse curso de bioquímica, ele foi feito por um nutricionista para outro nutricionista. Então, é diferente daquela bioquímica que a gente aprende na faculdade, que fez muita gente chorar por aí. Né? É um curso que ele é prático. Eu mostro a via bioquímica, eu explico o que acontece e logo em seguida eu dou uma aplicabilidade clínica para aquilo. Eu falo de exames laboratoriais, eu falo de um monte de coisas diferentes. Tem mais de 12 horas de curso, você ganha 4 e-books, ganha certificado, o acesso enquanto você quiser acessar lá, você vai poder ver e rever as aulas quantas vezes você quiser, todos os slides. A gente tem uma consulta que a gente tem uma atividade aqui que a gente grava uma consulta
E ao longo da consulta, eu vou mostrando o vídeo e vou discutindo em cima. Tipo, olha só, pessoal, nessa consulta eu perguntei isso aqui por causa disso. E aí eu vou discutindo com o pessoal da minha equipe a respeito de como foi conduzida aquela consulta. Se você pegar o celular e apontar para o QR Code, já vai jogar lá no site. Essa semana a gente abriu a terceira turma, foi o curso que a gente mais teve pessoas inscritas, justamente porque bioquímica é uma área fundamental e que ela do jeito que ela é dada, não é legal. O jeito, muito no início da faculdade, com às vezes um químico, às vezes um biólogo, nada contra, mas eu sou nutricionista, entrei na nutrição, eu quero ver as vertentes nutricionais. E se entender a base, a bioquímica é a base da nutrição. Se você entender a base, o resto todo fica mais fácil. E a genômica nutricional é a filha da bioquímica. A bioquímica é a mãe da genômica. Né? As duas tentam explicar como que as coisas acontecem no nosso organismo. E existem vários outros também. Existe curso de exames, curso de suplementação esportiva, de estratégias nutricionais e por aí vai. Lá no site, ou se vocês me seguirem no Instagram, vocês vão ter acesso a todas essas informações. Quarta-feira a gente tem uma aula de bioquímica gratuita. Se vocês quiserem participar, lá no meu Instagram tem as informações. Quarta-feira, 19 horas. A gente vai dar uma aula a respeito do que acontece quando você consome um hambúrguer com refrigerante e batata frita. E aí é uma abordagem completamente bioquímica disso. Por exemplo, quando você consome o refrigerante, ele é rico em frutose. Essa frutose, ela vai entrar para o fígado num ponto da via bioquímica que independe da regulação da célula. Então, ela consegue ativar a via de síntese de gordura independente do controle da sua célula. Por isso que ela é um nutriente altamente lipogênico quando vem de um refrigerante. Aí eu vou explicar as diferenças dessa frutose para a frutose da fruta, falar como é que a gente distribui isso na dieta do paciente, se pode, se não pode, quais são as repercussões e por aí vai. Então, por favor, se vocês puderem conhecer, eu fico muito feliz. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Aí, se vocês quiserem, a gente pode mexer um pouquinho no PubMed, ou a gente pode mexer no SciHub, por exemplo. Deixa eu ver, cadê vocês? Bom, André, muito obrigada. Foi fantástico, foi bastante esclarecedor. Acho que tem bastante gente aqui que eu conheço que acho que já saiu da academia faz um tempinho, então é bom relembrar esses tópicos tão elementares para a gente conseguir fazer uma boa leitura científica, né? Tem uma pergunta aqui, uma era sobre o SciHub, você já falou. Deixa eu ver. E a outra era, quais são essas dicas para a escrita científica? Por onde começar? Para a escrita, nossa, isso é difícil. Para a escrita científica, escreve. Quando você cansar, você escreve mais, e depois escreve mais um pouco, aí vai. Porque, para mim, na minha concepção, escrita é a parte mais difícil que a gente tem na hora de um artigo. Porque tem as ideias, metodologia, tudo isso vai acontecendo. Agora, escrita, você trava numa coisa básica, que é a linguagem. Quer dizer, como é que eu te ensino? Isso é legal até nos artigos da gente ver. Quando você pega um artigo escrito por um britânico, sei lá, você lê e você entende na hora. Aí quando você pega um artigo escrito por alguém que não é de língua inglesa e está escrevendo em inglês, você vê que é muito mais, a informação ela é passada de uma maneira normalmente mais truncada, então assim, leia muito inglês, entenda, pega esses artigos, principalmente britânico. O britânico escreve de uma maneira fenomenal, assim, que o cara pega 2 toneladas de informação, compila numa frase, você fala assim, caramba, ele colocou o que eu escreveria, o que o André escreveria em 3 parágrafos, ele escreveu em 2 linhas, porque é uma habilidade intrínseca da linguagem. Então, escreve, e sempre, quando você for ler, fica de olho em como a escrita é feita, mas não tem muito mais como ajudar nesse sentido, não. Vai meio que na raça, né? Eu tenho uma pergunta particular minha, não sei se vai existir essa resposta tão simples assim, mas eu queria saber se você usa alguma estratégia para identificar logo de cara um artigo enviesado, assim. Um artigo comprado, aquele que você vai ficar com raiva de ler no final. Tem a ideia do conflito de interesse também. No final do artigo, ele sempre vai trazer se tem ou não conflito de interesse. Aí é bom, às vezes eu esqueço. E eu já me chateei por causa disso. Mas é bom você sempre dar uma olhadinha no fim do artigo para ver se tem algum conflito, para você não estar lendo nada que seja questionável do ponto de vista científico. Então, na ordem seria o seguinte: lê o título, vê a revista, lê o abstract, conflito de interesse, e aí você começa a ler. Antes de começar a ler de verdade, passa por essas etapas, porque aí vai te economizar muito tempo de, às vezes, você lê o artigo inteiro, aí no final tá lá, patrocinado pela Coca-Cola, aí você fala, puta merda. Aí, né, o que você vai fazer com aquela informação? Não que esteja sempre errada ou que seja mentirosa, mas que existe um potencial disso acontecer.
Com certeza. Uma coisa que eu sempre procuro fazer também durante a leitura é se você vai na discussão e você vê ele contradizendo muito, o resultado dele deu uma coisa, mas uns 3 outros deu diferente, alguma coisa está escondida dentro desse artigo aqui. Quando vem com a ideia muito doida, desconfia. Quando vem com a resposta muito assim, você fala, isso aqui tá... E aí, se quiser aprofundar, puxa as referências, exatamente, né? E acontece bastante, inclusive. Eu lembro de, durante minha graduação, encontrar vários artigos que eram, assim, escancaradamente comprados pela indústria farmacêutica. Acontece. Isso deixava todo mundo louco. Acontece. Se você pegar pela revista, isso tem potencialmente tem uma chance muito menor de aparecer. Revistas mais robustas, elas evitam que isso seja publicado. Não quer dizer que não exista, mas vai ser muito mais difícil você pegar um artigo da Coca-Cola na revista Nature do que na revista japonesa de nutrição e metabolismo. Assim, né? Nem sei se existe, mas considerando a robustez científica das duas. Sim, com certeza. Outra coisa, pesquisem isso aqui, ó. Pesquisem isso aí, dever de casa, para vocês conseguirem fazer as buscas melhor no PubMed, porque às vezes a gente vai colocar lá diabetes, aí vai aparecer 600 milhões de resultados, e você fala, putz, e aí, o que você quer estudar? Você quer estudar diabetes e o quê? Aí esses marcadores, eles ajudam a você construir os termos de pesquisa de maneira mais eficiente. Que aí eu vou colocar diabetes, um deles é, por exemplo, esse aqui, ó. E obesidade. Aí eu vou pesquisar todos os artigos que avaliaram obesidade. Agora eu posso não querer ver sobre obesidade. Eu coloco esse aqui, aí eu coloco diabetes, coloco esse, tem que ter entre esse colchete, né, note, obesidade. Aí eu vou pegar só os diabetes que não falam de obesidade. Isso ajuda muito a leitura também. Marcadores booleanos. Vídeo. Uma coisa também que ajuda bastante, André, é quando você vai pesquisar, tipo, sei lá, diabetes, aí você vai colocar uma palavra composta depois, coloca entre aspas. Porque se você colocar, sei lá, insulin resistance, aí vai pesquisar todos os artigos que cita insulina e que cita resistência, mas talvez não seja resistência à insulina. Então, isso acaba facilitando também a busca. E até no Google isso funciona. Se você botar entre aspas, o Google ele vai procurar exatamente aquilo que você escreveu, mesmo que esteja escrito errado. Se você deixar sem aspas, ele vai pegar cada palavra e vai buscar ela separadamente. Então, isso é bem importante também. Que mais? Vocês conhecem o Sci-Hub? Vocês já conheciam ele antes? Se não, vai mudar a vida de vocês. Eu falo, o dia que o Sci-Hub cair, eu vou ter que trocar de área, porque eu não sei fazer nada sem ele. Ele fica na minha aba principal aqui de cima. Boa. Eu acho que tá tranquilo, acho que não precisa mostrar, mas o pessoal pode ir fazendo mais perguntas aí. Entra lá para conhecer depois, ele quebra um galho gigantesco para a gente ter acesso a muita informação sem ter que deixar uma grana para a editora. Tem gente que fala que é errado. Você acha que é errado? Acha nada, né? Você usa? Eu acho que todo mundo aqui tá no mesmo barco. Como disse o Matheus ali, o Sci-Hub é meu pastor. É meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará, exatamente. Elaine, eu conheço até o nome dela, que todo dia eu agradeço por essa mulher existir na minha vida, a Elaine Albican. Eu acho que o conhecimento tem que ser desse jeito mesmo. Tem que. Porque assim, o ganho que a gente tem, sei lá, publica um artigo, eu leio, você lê, a gente vai aplicar isso para todos os pacientes que eu vou atender aqui. Imagina se eu não pudesse ter acesso a essa informação, né? Sim. Ou se pelo menos uma parte da grana voltasse para os pesquisadores. Pode falar, Thalita. Oi, boa noite, André. Boa noite, Tami. Tudo bem? Eu fiquei assim, né? Como eu sou da área administrativa, eu fiquei um pouco assim boiando em alguns assuntos e outros procurando entender melhor. Eu queria, André, dá para perceber que você é bem técnico, estuda bem a fundo os artigos e nerd, mas eu acabei vendo algumas publicações suas no Instagram e achei bastante interessante porque você busca trazer a dinâmica das suas verdades, né? Que teve uma publicação que você falou, e cuscuz não é bom, não tem nada a ver, é sem graça. Cuscuz é sem graça. E eu queria saber, assim, hoje gente de qualquer área busca muita internet para informação e o Instagram acabou virando um meio de comunicação e de estudo também, né? Para divulgação área médica, área nutricional. E o que você acha disso? Você vê como um adversário ou você
procura lidar com os dois? Você acha que é mais fácil de até achar o público e chamar mais atenção pelo Instagram? Como é que você faz para ser mais dinâmico nessa área? Quando eu comecei a aula, eu pensei assim, eu falei, caramba, será que só tem nutricionista aqui ou será que tem pessoas de outra área? Porque se tiver de outra área, como eu tô direcionando, eu ainda tentei jogar mais aberto, né? Eu não coloquei só nutrição, apesar da maioria ter sido. Teria sido mais complicado de entender mesmo. Aí eu fiquei em dúvida, deveria ter perguntado isso antes. Em relação ao cuscuz, primeiro de tudo, não é que eu não gosto, é que eu acho sem graça. Se eu for gastar caloria, eu prefiro gastar em outras coisas. E aí uma vez eu falei isso e o pessoal da sala que eu tava dando aula queria me matar. Eu falei, gente, eu só não acho graça, não é nem que eu não gosto. Se você me der um cuscuz e só tiver cuscuz para comer, eu como. Mas eu prefiro muito mais gastar com um pãozinho com manteiga, muito mais gostoso. As pessoas ficam bravas comigo. Então, o que acontece? Informação é a commodity mais preciosa que a gente tem no mundo hoje. Mais que petróleo, mais que dinheiro, mais que... o que mais vale hoje no planeta é a informação. Se você tem informação adequada, você faz o que você quiser. Em termos de status, de conhecimento, de dinheiro, de alcance das suas ideias e por aí vai. O nutricionista hoje ele ter mais acesso à informação é fundamental, é muito importante, inclusive para o meu trabalho. Se você for olhar o meu, você vai perceber que ele é mais direcionado para outros nutricionistas. Por isso que às vezes você vai ler um texto e é um texto complicado demais para estar no Instagram. Você fala, poxa, cadê as dicas de receita? Meu público é nutricionista. Eu sou mais professor, apesar de eu atender aqui em Brasília, eu sou mais professor do que nutricionista. Então é uma leitura que é mais técnica. Mas eu acho fundamental e eu sempre estimulo todos os meus alunos e colegas que se apossem dessa ferramenta. Porque se você não estiver lá publicando, se você não estiver mostrando as ideias que você aprendeu com a ciência, vai ter uma Big Brother que vai estar. E é muito mais difícil É muito difícil eu, com o meu post que traz referência científica, brigar com a informação que uma Big Brother vai passar porque ela simplesmente falou o que ela quis. Esse é uma diferença primordial na hora de você acreditar ou não no dado. Porque a pessoa pode falar, lá é um terreno, não vou falar sem lei, né? Mas assim, um terreno que cada um fala o que quiser. Se você não tiver um filtro muito importante, muito grande para filtrar o que é verdade, o que não é, o que é válido, o que não é, você fica doido. Olha a quantidade de gente falando de nutrição no Instagram hoje. É muita gente. Então, assim, eu acho que é fundamental os profissionais da área de saúde no geral se apropriarem disso e entenderem justamente para o público ter na cabeça dele que se eu for buscar uma informação sobre nutrição, eu tenho que ir no nutricionista, eu tenho que seguir um perfil de nutricionista, não de uma pessoa leiga que só está falando o que ela acha ou que deu certo com ela. Bacana que a BBB falou que a fruta da cirrose foi um negócio desse. Eu tomei uma intimação judicial porque eu fiz um texto falando disso, sabia? Dessa querida BBB, por isso eu tô com ela na cabeça. Eu fiz um texto, ela falou essa história, né, que fruta da cirrose, eu fiz um texto descascando do porquê que não era verdade, que é justamente alguma das coisas da aula de quarta-feira. Aí a advogada dela me mandou uma cartinha mal criada pedindo para eu apagar a publicação, senão ela ia me processar, porque eu falava o nome dela, entendeu? Então, assim, né, os dois têm o poder de falar o que quiserem, só que do jeito que eu coloco é um jeito mais difícil, um jeito mais truncado, um jeito que você tem que parar e entender o que eu tô falando. Ela só falou, só jogou a informação. Então, eu acho fundamental que todos vocês, nutricionistas e profissionais da área da saúde, usem o máximo que vocês puderem. Porque se não usar, vai ficar espaço para alguém que não merecia ter. Boa, muito bem colocado, Thalita. Bom, pessoal, eu vou encerrar, porque já são 9 horas. O André precisa descansar. Imagina, foi muito gostoso. Acho muito enriquecedor essa troca de opiniões. Ainda mais quando estamos entre pessoas que se importam com a veracidade científica da informação, né? Então, eu queria agradecer muito a todos que participaram. Foi muito legal relembrar todos esses conceitos. A fala do André é impecável. Vou deixar já o convite aberto para o próximo webinar, que será dia 8 de março. E o tema é... Peraí, deixa eu abrir aqui. O próximo eu vou falar de genética. Sobre o quê? Genético, ai. Boa, vamos falar de genética. No próximo o tema é importância dos exames genéticos na prática clínica. E a convidada é a Suzana Massarini, ela é doutora em genética, está aqui, inclusive, comentando que não é para falar do brigadeiro, mas do cuscuz ela perdoa. Brigadeiro muito superior a cuscuz, nem compara, muito superior. Nem fale. Mas o André fica aí de convidado também para os próximos tópicos, para falar mais sobre nutrigenética especificamente, né, que é a área que ele manja. Bom, e para encerrar, então, anuncio também a entrega do nosso novo site, do DNA School.
Então, todo webinar, ele precede uma turma de DNA School. E nessa turma falaremos sobre as bases da genética e também sobre como aplicar o teste genético da DNA Club em suas práticas clínicas. Então, divulguem, deem uma olhada no nosso site, no nosso Instagram. Vai ter bastante conteúdo legal para todo mundo interagir e enriquecer nossas bagagens aí de conhecimento. Então, agradeço a todos. Essa aula vai ficar gravada e será upada no nosso canal do YouTube. E aí eu envio o link para todo mundo. Eu vou colocar aqui no chat o link do DNA School e para comentários finais, fiquem à vontade. É isso, gente. Brigadão, boa noite. Hoje eu tive um tempo muito curtíssimo, na verdade, para falar talvez um tema que dava para a gente ficar o dia inteiro. Era só para trazer essas informações, era mais para dar um guia de estudo de roteiro, que aí vocês conseguem se aprofundar, do que talvez conseguir ensinar mesmo, porque é um universo todo. E depois que você aprende isso, é outra vida, é muito mais legal, só que você fica muito mais chato. Toda vez que você vê uma informação, você fala, será que foi testado direito? Mas vale a pena ser chato assim. Boa, Obrigado, pessoal. Eu só não falei no outro momento, mas a ideia é que nós tenhamos uma turma do dia 14 ao dia 17 de março. Então, save the date. Valeu? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite. Tchau, tchau.